Pode ir? Pode. E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está falando ainda dos falsos profetas, né? Então, a gente leu 2 Pedro 2. Então, se você não pegou os estudos anteriores, leia, vai lá na sua Bíblia, no final da Bíblia, leia 2 Pedro 2, você vai entender por que tem tanta gente pedindo dinheiro em nome de Deus, né? A gente falou do dinheiro, que grande parte das pessoas que conhecem o Evangelho, algumas pessoas, alguns líderes, se perdem no meio do caminho e começam a amar o dinheiro, a amar a posição, a amar a fama, né? E aí eles se perdem e começam a ensinar besteira pra você. Então você tem que estar sempre lendo a Bíblia pra você. Primeiro você tem que acreditar que ela é verdade. Pra isso só tem um jeito, você tem que pedir a Deus. Ele vai te pôr fé e vai fazer você acreditar. Isso é sobrenatural, não tem uma fórmula. E depois você vai começar a ler, estudar e gostar e não vai deixar, você não vai se perder no meio do caminho. Você não vai começar a amar as coisas aí, o dinheiro, amar o que você não deve, né? E você vai ficar focado em Deus. A gente vai ler hoje 1 Timóteo, então você vai voltar na Bíblia, lá quase no final da Bíblia também, mas você vai voltando. É uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um rapazinho novo, um rapaz judeu novo, um jovenzinho de 19 e poucos anos, e ele cuidava, ele era pastor de uma igreja, ele cuidava de uma igreja, ele ensinava a palavra de Deus e cuidava das pessoas. E Paulo escreve uma carta para ele, como é que tem que ser a conduta cristã. E a gente vai para 1 Timóteo 4, e ele vai falar sobre os falsos mestres também. Aqui hoje o assunto não é o dinheiro. Muita gente é falso mestre para arrancar o seu dinheiro, conta história inventada, ensina a Bíblia de maneira errada, distorce as palavras da Bíblia, pega versículos pequenos que não tem nada a ver com o contexto todo para arrancar o seu dinheiro. Aqui não, aqui é diferente. Aqui esses falsos mestres, eles ensinam outras coisas erradas. Vamos ver o que está aqui. 1 Timóteo 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que provêm de demônios. São pessoas, então, que abandonaram a fé, eram cristãos, acreditaram, tinham um bate-papo com Jesus, acreditavam, iam a uma reunião, uma igreja. Igreja é uma reunião de pessoas, liam a Bíblia, estudavam, queriam seguir Jesus, queriam obedecer, enxergavam os seus erros. Porque acredite, se você não tem Espírito Santo, você não enxerga os seus erros, você está sempre certo. O que quer dizer arrependimento? Você começa a ver as suas pedras no sapato, onde que você precisa mudar. E eram pessoas assim, pessoas que seguiam, mas aí eles resolveram abandonar a fé e começaram a seguir então ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Aí lá no versículo 3. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido como uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Você, tudo que for comer, você pode comer de tudo. Ora, agradece. Agradecer porque você começa a enxergar a sua vida diferente. Você não vai... A depressão, a hora que ela começa a se instalar, a tristeza, você começa a agradecer. Você vai vendo tanto de coisas boas que você tem. É para isso que você tem que abrir a boca para agradecer a Deus, entende? Então você tem que estar... Olha só o que ele fala, né? A palavra de Deus, que é a leitura da Bíblia, e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele, né? Então, o que ele fala aqui? Em 1 Timóteo 4, de 1 a 8. Eu li até o 5, né? Ele tá falando que tem gente que vai ensinar pra você que você não deve comer certos tipos de alimentos e que isso Deus vai ficar feliz, né? Deixa eu explicar um negócio pra você. Jesus fala o seguinte, Jesus fala que não é o que entra na boca que é ruim, é o que sai da boca. Porque a sua boca fala daquilo que o seu coração tá cheio. Quando você tá com raiva e você fala alguma besteira, ou que você bebe todas, enche a sua cara e fala alguma besteira, às vezes aquilo tá no seu coração, aquela maldade tá ali no seu coração. Isso é pecado. É isso que você tem que lutar. Você entende, meu amigo? Você precisa lutar contra essas coisas. Você tem isso dentro de você, eu também tenho. Isso você tem que lutar. Você não tem que lutar, você não tem que ficar se preocupando com o tipo de comida que você vai comer. Eu não como carne, não gosto de carne, mas eu não gosto porque eu não gosto. Não tem nada a ver com religião, eu não vou pro céu porque eu não como carne. Quem me dera, se fosse fácil assim, era bom, né? Agora, aqui dentro, se você começa a enxergar essas besteiras, tem pessoas, aí o que ele fala, tem pessoas que ensinam que é errado casar. Então você tem que casar. Se tem alguma pessoa, algum cristão dizendo pra você que você não pode casar, está errado. Isso são leis de homens. A lei da criação de que os padres não podiam casar na igreja é uma criação humana.
É para que a igreja não tivesse que tomar conta das viúvas e dos filhos dos padres, né? Era altamente lucrativo. Por favor, casem. Casem, tenha a sua própria mulher, porque se você é cristão, a Bíblia ensina o seguinte, que você não pode ser promíscuo, você tem que casar com uma pessoa e ficar casado com aquela pessoa. Que isso também é a questão da sexualidade que a gente vai falar num outro dia, num outro assunto, né? A mulher, ela não tem nenhum cio, exatamente, né? Ela tem altos e baixos hormonais, mas ela não tem cio como a maioria das fêmeas, das mamíferas. Por quê? Porque ela tá sempre pronta para o marido, e o marido sempre pronto para ela. Para você não ser promíscuo, você tem que casar com aquela pessoa. Se você não casa, você vai ter desejos sexuais ali enrustidos e começar a pensar um monte de besteira e às vezes ir pro lado da pornografia ou fazer coisas escondidas. Isso é pecado, isso é errado, isso é desequilíbrio. Case. Então, aqui na Bíblia, 1 Timóteo 4 manda você casar. É errado, é o ensinamento de demônio que fala que você não pode casar ou que tem certos alimentos que você não pode comer. Tá bom? Então, tira isso da sua cabeça. Se a sua igreja te ensina isso, esquece. Tá errado, isso é religião. Tem uma coisa aqui que não fala a Bíblia, mas olha, eu vou falar pra você. Pedro, ele fala para as mulheres, o apóstolo Pedro, lá nas cartas de Pedro, que as mulheres têm que se preocupar com o coração e não com o que elas se vestem. Isso não quer dizer que você não possa pôr um brinco, uma maquiagem. Você entende o que eu tô falando? Só que a sua mente, o seu coração não tá no seu corpo, ali pensando no corpo o tempo todo, mas no coração. Como é que você tá? Agora, tem igrejas, aqui no Brasil, isso é praticamente uma exclusividade do Brasil, que ensina as mulheres que elas não podem usar certos tipos de roupa, tem que usar só saia, De onde vocês tiraram isso? Isso são falsos ensinamentos. Irmãs, mulheres cristãs, acordem, acordem. Você pode estar com uma saia no seu pé, sem raspar sua perna, com cabelão sem cortar, eu sinto muito. Se você faz isso para Deus, porque você acha que você está agradando Deus, tudo bem, eu te respeito. Mas se você acha que você está fazendo isso por obediência a um líder religioso, esse líder está mentindo para você. Sabe por quê? Porque debaixo daquela saia grande que você tem, debaixo daquele cabelo sem cortar, tem uma mulher que está lutando contra o pecado. Minha irmã, você talvez tenha aparência de cristã, crente, com coque enorme, mas você tem raiva de pessoas. Tem pessoas que você precisa perdoar. Isso é normal, você não é perfeita. Então não se engane com a sua aparência. Religião é aparência exterior, isso aí não tem nada a ver com Cristo, gente. Por favor, porque às vezes esses ensinamentos estão deixando a gente com os olhos vendados e a gente não consegue mais se arrepender. A gente começa a se achar santarrona. E a gente é um monte, desculpa, a gente é um monte de coisas podres. Lembra que eu expliquei na primeira aula? A gente traz coisas podres da nossa genética, do ensinamento dos nossos pais. Por favor, não olhe para o exterior de ninguém, combinado? E aí que a palavra de Deus, que a gente leia ela todos os dias e que ela possa ir renovando a nossa mente dia após dia. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.